Paramos em mais uma oportunidade que Deus nos concede para meditar na sua palavra. Pare você também, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor. Estamos meditando em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4 e 8, e queremos assim dar continuidade à meditação da palavra de Deus. Estamos falando sobre as armas mundanas, as armas carnais, e estamos aprendendo dentro da palavra do Senhor sobre a trajetória de Daniel, o exemplo que ele deixou pela sua fé em Deus para nos ajudar nesta caminhada. O ambiente moral de Babilônia era totalmente pagão. Observe onde Daniel estava, em um lugar que a cultura daquele povo, que os ensinamentos daquele povo, o Deus daquele povo não era o Deus de Daniel. A fé daquele povo não era a fé de Daniel. O caminho que aquele povo andava não era o caminho de Daniel. O pão que aquele povo comia não era o pão que Daniel comia. A água que aquele povo bebia não era a água que Daniel bebia. O traje, a roupa, as vestes que aquele povo vestia não era como as vestes de Daniel. O comportar-se daquele povo não era como o comportamento de Daniel. A obediência daquele povo não era a obediência de Daniel. A convicção daquele povo não era a convicção de Daniel. A certeza daquele povo não era a mesma certeza de Daniel. Que coisa maravilhosa! Como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor junto com o Espírito Santo. E queremos trazer esses exemplos, estas orientações para os nossos dias atuais. Assim como aquele povo era pagão, os deuses deles eram pagãos. O que é pagão? Uma pessoa que vive na escuridão. Uma pessoa que não vive no caminho do Senhor. Uma pessoa que vive em uma vida separada de Deus. Mas aí é onde está o exemplo de Daniel, que, sem dúvida, através do Espírito Santo, abre o nosso entendimento para a gente entender a boa vontade de Deus. Sem dúvida nenhuma, não era fácil de viver num lugar desse. E isso é a argumentação dos nossos dias. Eu já ouvi de muitas pessoas dizer: eu não sirvo a Deus, eu não vivo melhor porque eu vivo no meio de um povo pagão, de um povo que tem um costume que não agrada a Deus. Claro, não é bom. A gente tem a inteira certeza que não é bom, não é edificante. Mas depende de mim e de você para viver num lugar desse. Aliás, este mundo é semelhante do lugar que Daniel estava. Aqueles mesmos costumes, aquelas mesmas tradições, aquela mesma cultura tem nos nossos dias, ainda tem pior ainda. Porque misturou fé com Bíblia, com religião, e lá era separado. Era uma cultura separada, hoje está misturado. Ou você vai dizer que é mentira? É só você dar uma olhada para a Bíblia e olhar para o mundo que nós estamos vivendo.
porque tem certas movimentações aí que é só movimentação humanas e nada mais. É só aquele arrumadinho para ganhar as pessoas humanamente falando. Mas Daniel, com todas essas qualidades que acabamos de deixar aqui, ele se destacou, porque Deus destaca a mim e a você quando a gente toma a decisão de servir a Ele sem olhar onde estiver, para Ele mostrar quem Ele é. Observe que resultado de tudo. Daniel foi parar na cova dos leões. Poderia alguma pessoa religiosa argumentar e dizer: olha aí, Daniel, tá vendo o teu esforço? Tá vendo, Daniel, onde tu foi parar? Se tu tivesse tomado o nosso conselho, tu não teria vindo aqui parar na cova dos leões. Agora, Daniel, os leões estão famintos, estão de jejum, eles estão jejuando. Quando a presa desce na cova, no ar mesmo, eles, antes de tocar os solos, eles já despedaçam. Olha quem tem convicção. Qual foi a resposta de Daniel? Tem problema. Eu não sirvo a Deus para não morrer, para não sofrer. Eu sirvo a Deus porque Ele é digno de eu servir a Ele. Ele é digno de eu tomar essa decisão. Em outras palavras, Deus está dizendo: muito bem, Daniel. Quem me honra aí embaixo, eu honrarei aqui de cima. Que foi o que Jesus disse: quem me servir, quem se entregar, eu e o meu Pai os honraremos. E Jesus está falando disso. Então Daniel diz desta forma pela sua fé e pela sua certeza. Você só vai ver a revelação de Deus entrando em ação, saindo do papel, quando você aprende a verdadeira revelação, o verdadeiro ensino, e na hora que te apertam, você fica firme na doutrina e você vai saber quem é Jesus. Aí a Bíblia vai sair do papel. Por isso que Paulo disse: a palavra de Deus para os que perecem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Um bocado de tolo, de necio, de bobo, de trouxa, zombra das Escrituras porque está escrita no papel. No dia que Deus abriu os teus olhos, como Daniel tinha os olhos espirituais abertos, tu vai ver que a Bíblia escrita no papel é a palavra de Deus, mas ela em ação é o poder de Deus. Então Daniel sabia disso. E Daniel não encontrou dificuldade, porque Deus dá habilidade para a gente viver conforme o ambiente. Se humanamente as pessoas usam a habilidade como nós temos meditado, deixando a vida espiritual de lado, porque tem muitas igrejolas que estão desse jeito, viu? Você entra lá, você não sente espiritualidade, você não vê espiritualidade. É só movimento humano, nada mais. E esses cristãos que faz parte desses lugares assim, não tem a sensibilidade, não tem audição para ouvir, discernimento, qualidade para entender o que é que está acontecendo nestes lugares. Mas que Deus venha ter de misericórdia de mim e de você, e que os seus olhos espirituais venham a ser abertos para a glória de Deus. Até a próxima, se assim o Senhor permitir e quiser, em nome de Jesus.